que, olha, infelizmente, um balde de água gelada para desanimar o vascaíno, né? E eu vou falar por que eu acho que a gente perdeu esse jogo hoje, tá? Tem muito a ver com vaidade, tá? Tem muito a ver com vaidade. Claro que a gente tá chateado, né? Perder dessa forma depois de uma sequência maravilhosa, 12 jogos, 1 derrota em São Januário, 7 jogos sem perder, 5 vitórias, 2 empates. Mas tem que ficar algumas lições importantes para esse time e para o seu Fernando Diniz. Antes de pedir para você, eu sei que você está chateado, dá uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, dá essa força aí, tá? Olha, o Vasco hoje, eu acho que ele tropeçou na ansiedade e na vaidade, eu vou falar por quê. O Diniz botou o time em campo, que vinha dando certo, né? Com o Rayan, Nuno Moreira, o Carlos, o Andrés Gomes, defesa. O time é igual, é o time titular do Fernando Diniz com o Verratti no banco, né? PH, que foi o cabaço do jogo, né? Eu falei isso num vídeo aí, teve um cara que achou ruim. Ah, mas não vai pra seleção? Isso, jogador ir pra seleção, pra Copa do Mundo, isso não impede dele cometer uma cabacice, tá? O problema é quando ele é pereba e erra o tempo todo. Ele tem crédito, só que ele foi cabaço. Ele foi cabaço. O Vasco teve chance de fazer o gol, não teve a sorte que vinha tendo, a bola bateu na trave, outro goleiro salvou, né? Aquele chute do Robert Renan, que o goleiro faz uma defesa, o chute do Andrés Gomes. Então, assim, a gente teve algumas oportunidades de abrir o placar no primeiro tempo. Infelizmente, no finalzinho da primeira etapa, um pênalti muito bobo, por isso que eu falo, muito cabaço. Pra que se posiciona? Pra que agarrar o cara por trás? 50 câmeras no estádio, vá, agarra o cara por trás, derruba dentro da área, pênalti. O Lucas Moura foi lá e fez o gol. Então, sobre esse primeiro tempo, quero deixar o meu recado aqui, que é o seguinte: a presença do técnico da seleção brasileira mexeu com o psicológico dos jogadores. Isso pra mim, tá? Pra mim, minha opinião, humilde opinião. Você pode discordar, mas mexeu. Eu nunca tinha visto o time do Vasco, ao invés de trabalhar a bola para chegar dentro do gol como vinha fazendo, porque o Vasco estava conseguindo golear, fazer... Olha o jogo, que o Vasco toma gol e não faz gol. Atípico, né? Um time que não tomava gol há 3 partidas, nos últimos 6 jogos tomou gol em 2 jogos, né? E um dos melhores ataques do retorno do Campeonato Brasileiro. Aí, por quê? Porque o Vasco tinha tranquilidade de trabalhar a bola e, ó, chegar no passe, tocando, tabelando, fazendo 1-2, infiltração, e o Vasco conseguia construir várias oportunidades de gols assim. Eu senti uma vaidade, quando você vê o Coutinho pegar uma bola, ao invés de bater na área, tentar fazer um gol de longe e jogar a bola para longe, finalizando o tempo todo, não só ele. As finalizações que acabaram entrando do Robert Renan, do próprio Andrés Gomes, vi ele dando umas 3 finalizações, coisas que eu nunca vi ele fazer. Normalmente ele é o jogador que vai para a linha de fundo, que procura o passe, que procura dar assistência. O Rayan fez o que de costume, só que a bola não entrou, um goleiro defendeu, o outro foi na trave. Infelizmente não foi o dia do Rayan, né? Então eu senti um time ansioso, um time mais preocupado em mostrar valores individuais do que o Vasco estava sobrando ou que estava dando certo no Vasco, que era a coletividade. A coletividade faltou no Vasco hoje no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, o Fernando Diniz caga o time inteiro. Porque qual que é a substituição que o Fernando Diniz fazia no segundo tempo para a gente buscar um resultado? Simples. Tira o Nuno, coloca o David. Tira o Coutinho, coloca o Matheus França. Era isso que ele vinha fazendo. E mais pro final, entra com o Verratti GB. O que o Diniz, que também, né, se inflou hoje, fez? Ele começou a errar tirando o Barros, aí foi empilhando atacante. Quando você tira o Barros, cara, um jogador que não é só defensivamente, ele é importante na transição. Você tira o Barros do meio de campo, mantém o Coutinho cansado, aí depois entra com o Verratti, entra com o Matheus França, que não jogou nada esse Matheus França, né? Depois entra com o GB, e aí um monte de atacante, bola cruzada na área, e o Vasco não foi o Vasco que foi nos últimos jogos. Então, primeiro, eu acho que por causa da ansiedade, a vaidade de estar ali, né, o nervosismo de estar ali com o Ancelotti, que é uma figura importante do futebol mundial, é um cara campeão de tudo.
representando a seleção brasileira. Acho que isso acabou atrapalhando, né? Deixando ansioso, não vou dizer assim, vaidade, ansioso, nervoso. E o Fernando Diniz errando tudo, fazendo tudo diferente do que ele vinha fazendo, que estava dando certo. E por isso a gente não conseguiu fazer sequer um gol. Muito pelo contrário. Abriu o time, né? Abriu o meio de campo, foi por tudo ou nada e acabou tomando o segundo gol. Não tomou o terceiro, o quarto, porque o São Paulo errou. Tá? O tal do Vigoni, acho que é Vigoni, perdeu os 2 gols na cara. O Fernando Diniz ainda salvou, porque senão a gente tinha perdido de mais feio em São Januário. É triste, é um balde de água gelada. Por quê? Porque o Botafogo tropeçou, o Fluminense tropeçou, o Bahia foi a 52, se o Vasco vence, ia a 45, colava no Fluminense 47, no Botafogo 48, encara o Botafogo na quarta-feira, tava ali firme na briga por vaga no Libertadores, aí o que ele faz? Ressuscita o São Paulo, tinha 41, passa o Vasco, foi a 44, e o Vasco deve ver o Corinthians colar, porque o Corinthians ganhou do Grêmio, foi a 42, tá? O Vasco em nono com 42, o Corinthians em nono com 42, São Paulo 44, vai ter que remar agora. O Fluminense 47, Botafogo 48, esquece o Bahia 52, o campeonato agora é Botafogo, Fluminense, São Paulo, Vasco, Corinthians. É isso o campeonato na briga por vagas, e ou então via ou através da Copa do Brasil. O Vasco pega o Botafogo na quarta-feira e depois pega o Juventude no final de semana. Infelizmente, triste, não vou ficar aqui também detonando, né, falando que ninguém presta, que é um lixo, porque não? A gente vinha de uma sequência que era difícil ser mantida, é um campeonato complicado, né? O Vasco vinha fazendo bonito, acho que hoje pecou por causa do nervosismo, ansiedade e dos erros do Fernando Diniz ao tentar mexer no time, inventar de querer botar o time pra cima de qualquer jeito e matou a maneira que o Vasco vinha jogando, que vinha dando certo. Minha humilde opinião, tá? Curte, comenta, vou lá levar meus filhos, tá tarde, por isso que eu tô gravando logo, lógico que a gente fica chateado, mas vamos lá, vamos continuar lutando, agora tem que encarar o Botafogo, partir pra... Eu não contava com a vitória em cima do Botafogo, contava com a vitória em cima do São Paulo e um empate contra o Botafogo, agora a gente vai ter que buscar essa vitória em cima do Botafogo, se quiser brigar por Libertadores via Campeonato Brasileiro, depois tem o Juventude, se ganha do Botafogo Juventude, volta pra briga, porque pega o Bahia tá distante, mas é em São Januário, se eu não me engano, nem sei se é em São Januário, depois eu vou ver. Mas aí volta pra briga, tá bom? Grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus, curte, comenta e saudações vascaínas.